Mas te ouvindo, Flá, me veio aqui um questionamento que é: se eu tenho um olhar de que somos todos iguais, a Aline já nos disse que não é uma questão de igualdade, sim de equidade, ok. Mas se eu tenho esse olhar de igualdade, o que já é até uma evolução diante do contexto que a gente se apresenta, eu não posso ser omissa e negligente na relação com uma pessoa que, sim, também precisa de uma estrutura específica, precisa de um acesso especial, precisa. Nomenclatura que a Aline usa, né? Necessidades especiais. Estou pensando no outro extremo do viés, né? Então eu posso também me comportar no sentido de que tá bom, então se estamos de igual para igual, eu vou ter o mesmo nível de exigência. Esse não é um risco quando a gente olha também para essas questões. Tá bom, quando eu neutralizo o viés, eu posso cair numa vala comum de tratar todo mundo igualmente. Que risco a gente enxerga nessa relação também, porque não é só trabalhar o viés, é entender qual a parte que me cabe para a inclusão do outro. Né? O que eu preciso proativamente também oferecer nessa relação. Como é que sai dessa encruzilhada? Então, né, Maíra, isso eu conjugo como sendo bem difícil a gente ser neutro. Uma pessoa neutra não muda a sua realidade, né? Eu acho que é bem complicado você ser neutro politicamente, você ser neutro através de escolhas. Sempre quando você acorda, todo dia de manhã, você tem inúmeras escolhas. Então você já não está sendo neutro, você está pendendo para algumas escolhas que você acredita que é certo. Agora, muitas vezes, quando eu estou numa empresa ou eu estou num ambiente onde tem pessoas com deficiência que eu tenho que visar se elas estão bem, se elas estão sendo de fato incluídas, a minha neutralidade vai atrapalhar e muito. Por exemplo, se eu vejo um crime, será que eu devo ser neutro? Uma pessoa pode morrer pela minha neutralidade. Então, eu acredito que a palavra neutralidade nem sempre ela é a melhor palavra para a gente usar e ir ao encontro também do que ela significa de fato. Porque se hoje a gente tivesse uma sociedade que pelo menos tratasse, né, como você bem colocou, Maíra, de forma igual as pessoas, a gente não precisaria estar aqui militando por inclusão, né, Flávia? A gente já estaria militando por um outro ponto. Então, se isso tem toda essa bagagem historicamente, a gente já evoluiu muito. Imagina, a gente vinha de uma época que as pessoas eram segregadas, elas eram mortas, elas eram jogadas de penhascos. A gente passou pelo momento que elas foram inseridas. E acredito que muitas escolas estão vivendo esse período ainda, empresas também. Inserir aquele sujeito lá. Mas incluir de fato é uma outra história, que aí a neutralidade talvez não vai ajudar a realmente incluir aquele cara, e sim inserir ele naquele ambiente, né? E A vai gente lá, pode Maíra. até incorrer num discurso manipulativo. Estou pegando situações corriqueiras do cotidiano, né? Então, no metrô de São Paulo, lotado em horário de rush, uma mulher gestante de pé e uma porção de pessoas jovens sentadas, homens, inclusive. Comentário de homens não assustador, até comum. Ué, não quer igualdade de direitos? Por que, que eu, que estou cansado, também preciso levantar e ceder o lugar só porque ela é mulher? Assim, quem pariu Mateus que embale, né? A gente não quer esse acesso nivelado, então cada qual que arque com as consequências. Eu entendo que é um discurso manipulativo, mas é um risco também, né? Quando a gente fala da inclusão, parece que a gente precisa fazer a gestão desse viés para também não cair num lugar que é de conforto para mim. E aí eu acabo dando de ombros, né, para essa questão que é a necessidade específica dentro do conceito de equidade. Fala, Flá. Não, assim, a Aline já trouxe, né, até antes, e para mim é uma questão da gente pensar sempre no conceito da equidade, né, assim, e aí vem, e remeto também a um outro conceito que ele é muito também debatido nas empresas, que é a questão da meritocracia.
Gente, se a gente não tem equidade nas relações, nas oportunidades, a gente também tem que tomar cuidado com esse outro conceito que é a meritocracia. Se a gente tem pessoas diferentes que não estão necessariamente saindo do mesmo ponto de partida, eu preciso ver o que é que eu preciso fazer, o que eu preciso oferecer, o que eu preciso proporcionar para que esse gap, né, que essa distância que existe entre o ponto de partida de uma pessoa e de uma outra pessoa com deficiência, eu consiga eliminar, reduzir ou mitigar o máximo possível para que ele possa ter e se desenvolver e executar as tarefas da mesma maneira. Então, eu vejo, né, um conceito que a Aline já trouxe, que o mais importante é que a gente sempre pense, né, na equidade. Então, assim, vou dar um exemplo muito simples do que eu quero dizer. Se eu vou contratar uma pessoa, cadeirante, e eu trabalho num open space cujo banheiro é de um lado, e eu coloco essa pessoa para sentar exatamente do outro lado, certo? Ou seja, ela vai ter que atravessar esse salão inteirinho, vai demorar muito mais tempo, certo? Ela vai perder muito mais tempo, até porque ela talvez precise de mais tempo também no banheiro, certo? Desnecessariamente. Então, assim, eu estou aumentando o tempo dela porque eu não estou olhando para a necessidade específica dessa pessoa. Quando, se eu invertesse a posição do posto de trabalho, eu eliminaria uma grande barreira, que é ele se deslocar de um lugar para o outro. É um exemplo muito, muito simples, né? Ou quando eu pretendo que uma pessoa cega faça uma planilha em Excel de um computador que tem um áudio muito ruim. Gente, a pessoa cega, ela precisa ouvir toda a tela. Então, ela precisa ter um computador com um microfone com áudio espetacular, porque é o jeito que ela enxerga todo aquele conteúdo que está na tela. Então, são coisas, às vezes, muito pequenas. E aí, Maíra, por medo e por desconhecimento, as empresas não perguntam o que é que a pessoa precisa, o que é que ela usa, o que é que ela seria importante ela ter para desenvolver perfeitamente o seu trabalho por medo e desconhecimento. E aí faz com que ela prefira não contratar, porque eu acho que ela não vai conseguir. Sendo que muitas vezes é uma coisa muito simples, né? Nada que bom, um bom microfone não resolveria. Entende? Ou seja, então isso que a Aline traz, a equidade, gente, essa é a base, entendeu? Para que a gente possa trazer todo mundo para o mesmo patamar. Sem isso, a gente tem esses distanciamentos e isso vai fazer com que a gente efetivamente não consiga ter inclusão, como a Aline também disse, né? Porque incluir, gente, é pertencer 100%, é ter as mesmas oportunidades de maneiras diferentes, porque a gente tem que pensar que nem todo mundo tem as mesmas necessidades, né? Então, esse eu acho que é um ponto muito importante quando a gente olha, principalmente para as organizações, e percebe que o medo e o desconhecimento vai afastando essas pessoas, né, de poderem estar questionando, mas o que você precisa, né? Você usa alguma tecnologia, né? A gente chama essa palavra tecnologia assistiva, que é um nome meio esquisitão, né? Mas nada mais é do que, às vezes, um microfone, entendeu? Às vezes, um bom leitor de tela, né? Às vezes é simplesmente um banquinho para colocar os pés, né? Às vezes é estar próximo do banheiro, coisas às vezes muito simples que, por desconhecimento, se transformam num monstro de 9.000 cabeças. E aí as empresas falam, eu não sei se eu sei lidar com esse monstro, então acho que eu nem vou perguntar. E, gente, é relação humana, né? Na boa, relação humana, e segue o jogo, e esse jogo vai ser muito mais interessante do que o jogo onde todo mundo aí está dentro do padrão.